Sabe aquela sensação de passar horas e horas estudando para uma prova e no dia seguinte parece que quase nada ficou na cabeça? Pois é uma frustração super comum. A gente se dedica, vira à noite, mas a informação, ela simplesmente some. A grande questão é essa. E a verdade, nua e crua, é que a maioria de nós nunca aprendeu a aprender. A gente simplesmente vai pegando uns métodos que parecem certos, mas que, na prática, não são lá muito eficientes. Reler o mesmo capítulo 5 vezes, grifar páginas inteiras, fazer aquele resumo caprichado, todo mundo faz isso achando que está arrasando. Só que a ciência mostra que esses são alguns dos métodos menos eficazes que existem. Ou seja, é muito tempo investido para pouco retorno. Mas calma, a boa notícia é que tem um jeito melhor. E não é achismo, é ciência. A neurociência já deu pra gente um mapa bem claro de como o nosso cérebro realmente aprende. E é usando esse mapa que a gente pode virar o jogo. Bom, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro aqui é construir uma rotina de aprendizado que funciona de verdade, e ela se baseia em 4 pilares que são fundamentais e que se conectam. E aqui tá a raiz de tudo. Na escola, na faculdade, a gente é bombardeado de conteúdo. É matéria atrás de matéria. Mas é muito raro alguém parar e explicar qual é a metodologia, o como fazer para todo aquele conhecimento realmente entrar e ficar na nossa cabeça. Nosso primeiro pilar é o mais básico de todos, mas talvez seja o que a gente mais ignora hoje em dia. Para qualquer informação se quer começar a ser processada pelo cérebro, a gente precisa de uma coisa: foco. Sem foco, a porta de entrada para o conhecimento está literalmente fechada. É que nosso cérebro funciona em 2 modos. Um é o foco alternado, que é quando a gente tenta estudar enquanto responde mensagem, olha a notificação, e o outro é o foco contínuo, quando a gente mergulha numa única tarefa. Esse segundo gasta mais energia? Sim, mas é o único que gera aprendizado de verdade. A ideia de ser multitarefa é uma ilusão. O cérebro não foca em 2 coisas ao mesmo tempo. E olha que loucura, o poder das distrações é tão grande que alguns estudos já mostraram que só de ter o celular no campo de visão, mesmo com a tela para baixo, desligado, já é suficiente para drenar parte da nossa capacidade de foco. É uma distração inconsciente. Então, beleza, como a gente cultiva esse foco profundo? 4 passos práticos. Primeiro, mapeie e elimine as distrações. Deixe o celular em outro cômodo. Segundo, estude em blocos de tempo. Tipo 50 minutos focado e 20 de pausa real, sem telas. Terceiro, tome um pouco de sol pela manhã, isso ajuda a regular os circuitos de atenção do cérebro. E quarto, que é fundamental, tenha um motivo claro do porquê você está estudando aquilo. Motivo não é estar animado, é ter um propósito. Certo, com a atenção garantida, a porta está aberta, agora a gente vai para o segundo pilar. O que fazer durante o estudo? São as técnicas que vão transformar a informação que entrou em conhecimento que fica. E antes de mais nada, vamos derrubar um mito. Sabe aquela famosa pirâmide de aprendizagem que diz que a gente aprende 10% lendo e 90% ensinando? Então, esquece. A neurociência já mostrou que isso não tem fundamento. O que importa não é a atividade em si, mas o esforço mental que ela exige. O ponto crucial é esse aqui. Um método de estudo só é poderoso de verdade se ele seguir 2 princípios. Primeiro, ele tem que exigir esforço do cérebro. E segundo, ele tem que forçar a gente a lembrar da informação sem olhar a resposta. Ou seja, se o estudo estiver muito confortável, muito passivo, desconfie. Provavelmente não está sendo tão eficiente. E 2 exemplos perfeitos disso são usar testes como ferramenta de estudo e o ato de ensinar. Fazer simulados, resolver questões, isso não serve só para avaliar, serve para aprender. E tentar ensinar o conteúdo para alguém, ou até mesmo gravar um áudio explicando para si, é talvez a forma mais pura de estudo ativo. Te obriga a organizar as ideias e lembrar de tudo sem consulta. Agora, o terceiro pilar, um que muita gente simplesmente ignora. Aprender não é só uma coisa da mente, um processo abstrato. O cérebro é um órgão do nosso corpo, e o desempenho dele depende diretamente da nossa saúde física. E aqui a gente tem um tripé que é a base de tudo: sono, nutrição e atividade física. E veja bem, esses 3 não são só importantes, eles são a fundação. É praticamente impossível ter um aprendizado de alta performance dormindo mal, comendo mal ou sendo sedentário. A analogia da esponja é perfeita para o sono. Durante o dia, o cérebro vai absorvendo informação.
À noite, enquanto a gente dorme, ele espreme essa esponja, joga fora o que não é importante, fortalece o que é e abre espaço para aprender mais no dia seguinte. Virar a noite estudando, por exemplo, é um tiro no pé. Pode até quebrar um galho para a prova, mas dias depois o conhecimento já foi embora. E falando em sono, um cochilo curto à tarde pode ser um baita aliado. Algo em torno de 30 minutos já ajuda a consolidar o que foi estudado de manhã. Mas cuidado para não passar muito disso, senão pode atrapalhar o sono principal da noite. Já a atividade física, gente, literalmente constrói um cérebro mais potente. Ela estimula a criação de novos neurônios, melhora a circulação de sangue no cérebro e ainda por cima fortalece as conexões que formam as nossas memórias. É a base biológica para aprender mais rápido e melhor. E, finalmente, o quarto e último pilar. Porque de nada adianta ter foco, usar as melhores técnicas e cuidar da saúde se a gente deixar o cérebro fazer o que ele faz de melhor: esquecer. A revisão inteligente é a nossa arma para lutar contra essa tendência natural. Pois é, esse gráfico aqui pode assustar um pouco, mas é a pura realidade. Sem nenhuma revisão, a gente esquece cerca de metade do que estudou em apenas 24 horas. Depois de 2 semanas, só sobram uns 20%. Ou seja, revisar não é um luxo, é uma necessidade. Mas não adianta revisar de qualquer jeito. Aquela maratona de revisão um dia antes da prova é muito, mas muito menos eficaz do que espaçar essa revisão ao longo do tempo. Sabe por quê? Porque quando a gente revisita uma informação em dias diferentes, é como se a gente dissesse para o cérebro: "Ei, isso aqui é importante, tá? Pode guardar." E o método super prático para fazer isso são os famosos flashcards. Eles são geniais porque combinam a repetição espaçada com a lembrança ativa que a gente viu lá no pilar 2. É uma forma de revisar que força o cérebro a puxar a informação da memória, o que fortalece demais essa conexão. E aí está. Quando a gente junta tudo isso, o que temos não são dicas soltas, mas sim um sistema de aprendizagem completo integrado. Uma coisa depende da outra. Então, recapitulando de forma bem rápida: foco ininterrupto para a informação entrar, técnicas ativas para ela se fixar, o tripé da saúde para dar ao cérebro a matéria-prima que ele precisa e a revisão inteligente para garantir que todo esse trabalho não seja perdido. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Olhando para esses 4 pilares, qual deles está precisando de mais atenção na sua rotina hoje? Não precisa mudar tudo de uma vez,